Atribuições do arquiteto. Arquiteto é o profissional que organiza e projeta espaços de acordo com a funcionalidade, o conforto e a estética. Ele coordena a construção ou a reforma de edifício, casas e imóveis, fazendo a planta e determinando quais materiais serão usados na obra. O arquiteto deve pensar sobre o uso do imóvel, a disposição dos móveis, ventilação e iluminação. Ou seja, o arquiteto ele pensa no conforto e na economia do seu cliente em toda a vida útil da edificação. Atribuições do engenheiro. Já a tarefa de engenheiro civil é gerenciar e executar obras, construções e reformas de casa, prédios, viadutos, estradas e etc. Ele acompanha todas as etapas da obra, desde a análise do terreno até a definição dos tipos de fundação. Cabe a ele especificar as redes de instalações elétricas e hidráulicas do edifício, além de supervisão de prazos, custos, segurança e qualidade. O engenheiro garante a estabilidade da obra e sua segurança, calculando efeitos de mudanças de temperatura, ventos e resistência dos materiais. O arquiteto faz o planejamento da utilização do espaço de forma racional e se envolve com questões ligadas à estética e à arte. O engenheiro civil busca soluções técnicas para a implantação do projeto do arquiteto. Ele trata da execução do projeto arquitetônico e é responsável por projetos complementares, como estrutural, hidráulico, entre outros. Então assim, galera, essa é a diferença básica, ok? O arquiteto trabalha com projeto arquitetônico. O engenheiro ele vai fazer projetos complementares, como estrutural, hidrossanitário, elétrico, etc., que vai executar esse projeto arquitetônico que vem do arquiteto. O mundo da construção vai muito além do pedreiro, engenheiro e arquiteto. Existe o assentador, o mestre de obras, mas tem também um profissional que organiza toda essa turma, que fica de olho para ver se as normas estão sendo cumpridas, se o cronograma não está atrasado, delega tarefas e controla o uso do equipamentos e materiais. Enfim, ele é o braço direito de toda a obra. O técnico em edificações. Os técnicos em edificações atuam em todas as etapas de uma obra e sempre em diferentes frentes. Os que trabalham no escritório, por exemplo, eles especificam materiais, eles montam projetos de instalação e também o cronograma desses operários. Aqueles que trabalham em campo, na obra mesmo, no canteiro de obra, eles funcionam como o braço direito do engenheiro. São os técnicos em edificações. Ele tem que ficar de olho porque ele tem que coordenar toda aquela equipe para que aquela edificação, aquela construção não atrase. Também são eles que avaliam a qualidade do material usado, coordenam equipes de serviços e a execução do processo construtivo. E ainda aplicam normas técnicas, ambientais, de saúde, de segurança e higiene no trabalho. A demanda por novos técnicos em edificações não para. É importante a gente frisar que a profissão deles surgiu com a capacitação do setor da construção civil e que vem evoluindo desde a antiguidade. E no século XIX, a engenharia civil e a arquitetura se separaram. Com isso, o ramo da construção ficou mais especializado e cresceu muito com a Revolução Industrial. As obras foram ficando mais complexas, com os arranha-céus que a gente vê hoje em dia. Se antigamente os acidentes eram comuns, 400 mil operários morreram construindo a muralha da China. Hoje em dia, a preocupação com segurança é mais que uma regra, é parte fundamental da construção civil. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha muita participação do técnico de edificações em obras. É uma coisa que vem crescendo bastante em virtude de algumas coisas, como por exemplo, você tem hoje muita norma, muita exigência para se cumprir, e por ele ter uma qualidade técnica, assim, uma mão de obra de boa qualidade técnica, nos ajuda com isso. Meu trabalho consiste na parte de fiscalização. Eu preciso verificar se o trabalho está sendo executado com qualidade. Trabalho mais específico na parte de planejamento, fazendo cotação, analisando propostas. Hoje eu não consigo imaginar eu fazer uma obra sem a presença de um técnico de edificações comigo. Quando o técnico não está na obra, ele está no escritório,
planejando e fiscalizando tudo que vai para o canteiro. Ele trabalha com projetos e planilhas para organizar a chegada do material em conjunto com os engenheiros. O papel daquele escritório é tão fundamental quanto o papel da obra. Por eu analisar o projeto, junto com o contrativo que eu recebo, às vezes acontece alguma divergência. Então a gente precisa entender por quê, onde é que está o erro no projeto, erro na planilha, ligar para o engenheiro da obra ou ligar para o engenheiro que dimensionou a planilha e perguntar. Depois que você fizer esse processo, isso volta para lá. A gente Volta fica num pra sistema obra. de bate e volta. Isso, assim, justamente. Né? E é um trabalho bem minucioso, tem que estar muito atento, né? Justamente, porque o quantitativo tem que bater certinho. Eu não posso mandar exemplo em caso como citado, a concretagem. 2 metros a mais de concreto é um desperdício muito grande pra gente. Se tem uma coisa que não falta em uma obra, é concreto. Isso todo mundo já sabe, né? Então, uma vez que o técnico em edificações especificou todo o material no escritório, o concreto está pronto para ir para a obra. E quando ele chega no canteiro, adivinha quem recebe? Um outro técnico, que vai fiscalizar a sua chegada, verificar a sua consistência e preparar os corpos de prova para o laboratório fazer o teste de resistência. Se a gente pensar que o concreto ele faz parte da estrutura da edificação, que é quem sustenta a edificação, então é extremamente necessário que a gente verifique qual é a resistência para comparar com a resistência estabelecida no projeto. Uma amostra do concreto da obra vai para um laboratório, onde será devidamente identificado, armazenado e molhado. Quando a amostra estiver pronta, ele vai para a prensa, para o teste de resistência. O processo pode demorar 28 dias e serve para garantir que a estrutura do prédio está de acordo com as normas. Aqui nós temos 2 pessoas que trabalham no laboratório que estão em formação. Então, eles fazem curso de técnico de edificações. Legal. E eles desenvolvem tanto a função de execução dos ensaios, como também de fiscalização desses serviços. Existe o curso de prova, joga aqui, aí liga o processo e aí ela faz o... Então, viu lá? Rompeu. Então, ou seja, o teste está feito. Já sabemos até onde esse material resiste. Realmente, para subir um prédio como esses, é preciso de muito trabalho em conjunto e material da melhor qualidade. Bom, deu pra ver que não há nada em uma obra que não exija a atenção de um técnico em edificações, né? Seja no escritório ou seja aqui, no canteiro de obras. Muito barulho, muita gente, muita movimentação e o técnico em edificações tem que conduzir tudo isso e garantir a segurança do seu pessoal, porque afinal, segurança sempre em primeiro lugar. Quem quiser ser uma peça-chave na construção civil, tornando-se um técnico em edificações, deve procurar uma instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação. Também deve ter cursado ou estar cursando o ensino médio, além de gostar muito de cálculos, desenhos, projetos e também muito trabalho em equipe. A união de teoria e muita prática é um diferencial dos cursos técnicos. O mercado de trabalho é surpreendente, mas em sala de aula, com trabalhos em grupo, os futuros técnicos em edificações aprendem a cumprir algumas normas da área e também a criar soluções inovadoras para dificuldades que eles vão sim passar no dia a dia do profissional. Com base nas fichas de verificação de serviços, nós vamos verificar com a figura do técnico lá nos pavimentos a execução do serviço conforme os projetos, para que não saia nada diferente do que foi projetado, a produtividade da equipe, se não está tendo algum desperdício de mão de obra, o que a gente dimensionou aqui na sala realmente está conseguindo fazer no campo e que não haja também desperdício de material, para que não tenha um custo maior do que o que está previsto. Eu encontrei a técnica em edificações Alana Flávia. Ela fiscaliza o cumprimento do cronograma de execução na obra. Ela me levou em diversos setores onde desempenha suas funções. Quando se fala de material, todos eles têm uma forma correta de se armazenar. Então tudo isso tem que ser observado. E na execução também, você tem que observar a maneira correta de ser feita para que o serviço final esteja pronto e de forma correta. Então vocês ficam de olhos bem atentos em tudo que está rolando na obra, porque tudo está sobre a sua responsabilidade, né? Tudo, exatamente. Porque quando você acompanha o serviço, você tem que garantir que ele foi feito corretamente e que ele vai atender à necessidade do projeto. Porque tudo que a gente faz
tem um projeto, já foi calculado, já foi especificado. Então a gente tem que garantir que todas as especificações sejam atendidas na hora da execução. Porque a rotina da obra, ela muda bastante. Tem dia que é concretagem, a prioridade é a concretagem, a gente acaba indo para concretagem. Mas também tem alvenaria, mas também tem drywall. Então todos os serviços têm que ser verificados. Então quer dizer que hoje o bicho tá pegando aqui na obra, é isso? Sim, hoje tem concretagem, tem instalação de drywall, as paredes. A gente vai tentar ver se acompanha alguma coisa aí hoje. Aqui ele está instalando, vai fazer as instalações das caixinhas, que é onde tem os interruptores, que a gente liga ou tem alguma tomada. E aqui ele está vendo no projeto a questão da localização correta dessa caixinha. A gente tem que garantir que ele tem a altura que está especificada no projeto, Perfeito. igual eles estão fazendo aqui agora. Ah, então ele tá checando tudo aí, né? Exatamente. E a gente tem uma ficha de verificação que eu vou colocar conforme esse serviço no item de inspeção de instalação de drywall e rubrico aqui dizendo que está feito. Ou seja, isso já foi checado hoje. Exatamente. Ok. Esse é o serviço dessa área. Perfeito. Gente, bom trabalho aí pra vocês, tá bom? Obrigado. Valeu, meninas. A gente continua o nosso passeio. Hoje, a questão da sustentabilidade é fundamental. E numa obra ainda são gerados muitos resíduos. O técnico em edificações tem que estar preparado para dar o destino correto ao material excedente. Todo o processo construtivo ele gera bastante resíduos. Sim. Aqui, por exemplo, a gente tem essa área em que cada resíduo da obra a gente tenta separar da melhor maneira possível. Tá, e aí a gente tem vários, aqui é papelão, certo? Sim, a gente tem gesso aqui do lado, Gesso. tem plástico e lá fora a gente tem madeira e aço. Tá, e assim, o papel do técnico em edificações nesse processo, qual é? A gente, além de identificar esse material, a gente tem que quantificar qual a quantidade desse material gerado. Perfeito. E também garantir a sua destinação. Destinar Claro. que ele vai ser... Entregue no local correto, porque não adianta a gente separar um monte de papelão e jogar na rua. Isso, tem que dar um destino correto mesmo. Claro. Alguns materiais chegam, outros saem da obra. Enquanto o caminhão aguarda, o técnico em edificações acompanha o preparo do teste de resistência que vimos no primeiro bloco, lembram? O caminhão chegou e agora ele está entrando na obra e o concreto ele vai ser levado até o local da concretagem através da grua. Então, o caminhão vai chegar, vai descarregar aqui, mas antes de subirem esse concreto para lá, você precisa fazer o slump test. Exatamente. É isso. Ele vai pegar um pouquinho aqui, que é a amostra, né? E vai fazer o teste de abatimento. Bora? Aqui ele tá pegando a quantidade para fazer o teste do abatimento. A gente vai fazer o teste agora. Ah, então vamos pro teste, então, que é o que eu quero ver. Ele é tecnologista, ele foi treinado para fazer esse serviço, não é, moço? E Boa. aí, você tem como puxar aqui pra gente visualizar melhor? Fazer aqui? Quais são os itens que você tem que avaliar no slump test? O que é o importante mesmo? O que você quer observar aqui? A gente quer observar a questão da trabalhabilidade do concreto, porque esse concreto vai ser aplicado no ambiente que ele já tem a forma, tem o aço, e eu preciso que esse concreto que ele ocupe todos os vazios. Então, quando eu faço o abatimento, já pensando nisso, nos espaçamentos da minha armadura e nas condições que ele vai atender. E aí você tem aqui algumas especificações que precisa alguns números que ele vai dizer, ah, deu tanto. Aí você vai olhar aqui. Isso. Tá. Checou, deu certo, tá liberado. Agora, o concreto está pronto e liberado para seguir na obra. E não se esqueçam, a segurança deve ser sempre reforçada. Ela vem em primeiro lugar. Oxe, é alto aqui, hein? Bem alto. Olha a vista. Tá vendo a linha de vida? Você tá usando o cinto? Ah, tá. Aqui é a linha de vida da segurança, né? A concretagem, ela vai ser feita nesse andar aqui agora, é isso? É, na verdade, a gente tá fazendo um pilar, que vem do andar de baixo para esse, pra gente tá podendo evoluir. Então agora tá chegando o concreto aqui, aí a rapaziada vai mandar ver, é isso? Exatamente, eles vão lançar esse concreto no local e aí você vai ver o uso do vibrador para tentar aglomerar melhor o material. Ah, entendi. A forma tá lá, tem as escoras que garantem que o concreto não vai arriar a forma. Ok. E aí a gente tá lançando o concreto já na armadura. E aí depois tira o molde, a forma. Isso, depois de um certo tempo. Bom, então vai ficar cada vez mais difícil a gente esquecer a figura do técnico em edificações, né? Porque toda vez que a gente estiver andando na cidade, no meio dessa loucura toda, e a gente olhar para um prédio, a gente vai lembrar que isso já foi um projeto, que isso já foi um canteiro de obras supervisionado por eles. O setor da construção civil está crescendo cada vez mais e, com eles, formando profissionais cada vez mais capacitados. Quem ganha com isso tudo? Nós, eu e você. Resumindo,
O arquiteto define o que fazer, o engenheiro como fazer. O técnico em edificações, a parte mais importante do processo, é claro, é o braço direito do arquiteto e do engenheiro na obra, tanto no canteiro quanto no escritório. Profissional qualificado. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico para sua atividade, em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Profissional habilitado. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe, no nosso caso, o registro no CREA. Profissional especialista. É aquele que, além da qualificação, ocupa um rumo particular da profissão, título conferido a quem faz pós-graduação.